Você já teve um daqueles momentos na vida em que uma única frase muda completamente quem você é? Em que algumas palavras jogadas no ar conseguem quebrar anos de respeito e amor que você acreditava ser sólido como rocha? Pois bem, eu tive o meu numa tarde de terça-feira, às 2h15 da tarde, bem ali na minha própria cozinha. Me chamo Carmen, tenho 62 anos e durante muito tempo acreditei que ser uma boa sogra significava ceder sempre, sorrir sempre e engolir qualquer desaforo em nome da harmonia familiar. Hoje sei que estava completamente enganada. Era uma terça-feira comum, daquelas que o sol entra pela janela da cozinha e faz a casa inteira parecer dourada. Eu estava ali, no meu lugar favorito do mundo, preparando um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para o lanche da tarde. Aquela cozinha não é apenas um cômodo da minha casa, é o coração de tudo que conquistei na vida. Cada azulejo foi escolhido por mim, cada panela comprada com o dinheiro suado do meu trabalho. O fogão de 6 bocas, que tanto sonhei em ter, foi pago em 12 prestações quando finalmente consegui expandir meu negócio de doces caseiros. A geladeira duplex, que cabe todas as encomendas da semana, foi comprada à vista com o lucro de 3 meses de muito trabalho. Aquela cozinha representa 30 anos da minha vida. 30 anos acordando às 5 da manhã para fazer brigadeiros, beijinhos, cajuzinhos. 30 anos carregando peso, queimando os dedos no açúcar quente, ficando em pé até tarde da noite para entregar as encomendas no dia seguinte. Cada móvel, cada eletrodoméstico, cada utensílio ali dentro foi conquistado centavo por centavo, bolo por bolo, doce por doce. Quando meu marido Roberto partiu há 8 anos, vítima de um infarto fulminante, eu pensei que meu mundo tinha acabado. Ficou só eu e meu filho Marcos, que na época tinha 22 anos e estava terminando a faculdade de administração. Eu poderia ter me entregado, poderia ter vendido tudo e ido morar de favor na casa de algum parente distante. Mas não. Eu peguei minhas panelas, meus ingredientes e transformei a dor em combustível. Dobrei a produção de doces, aceitei todas as encomendas que apareciam, trabalhei como uma guerreira para manter nossa casa e ainda pagar os últimos semestres da faculdade do Marcos. Foi nessa época que descobri que tinha um talento especial para a confeitaria. Meus bolos viraram famosos na cidade. Minhas tortas eram disputadas para aniversários importantes. Meus docinhos eram obrigatórios em casamentos e formaturas. Construí uma clientela fiel que me permitiu não apenas sobreviver, mas prosperar. Quando Marcos se formou 2 anos após a morte do pai e conseguiu seu primeiro emprego, eu não parei. Continuei trabalhando porque havia descoberto que aquilo não era apenas sustento, era minha identidade. Eu era a Carmen dos doces, a mulher que fazia os melhores brigadeiros da cidade, a confeiteira que transformava a festa simples em evento inesquecível. Aos poucos, consegui reformar toda a casa. Troquei o piso, pintei as paredes, modernizei os banheiros. Mas foi na cozinha que investi mais pesado. Comprei o melhor fogão que conseguia pagar, uma batedeira semiprofissional, formas profissionais, uma vitrine para a exposição dos doces. Aquele espaço se tornou meu escritório, minha fábrica, meu santuário. Marcos sempre foi um filho carinhoso e presente. Continuou morando comigo mesmo depois de formado e empregado, por escolha própria. Dizia que gostava da companhia, que não via motivo para sair de casa. Eu ficava feliz, claro. Que mãe não quer ter o filho por perto? Foi há 3 anos que ele conheceu Fernanda. Uma moça bonita, bem vestida, formada em marketing digital, filha de uma família tradicional da cidade. Fernanda vinha de uma família de classe média alta, onde nunca precisou se preocupar com contas domésticas. Os pais sempre bancaram tudo para ela. No começo, eu fiquei genuinamente feliz pelo meu filho. Ele parecia apaixonado e ela era educada comigo, sempre cumprimentando com um sorriso quando vinha jantar em casa. Fernanda tinha um jeito particular de falar, sempre muito polida, muito formal. Nunca me chamava de Carmen, sempre de Dona Carmen ou Senhora. No início, achei que era educação, respeito pela diferença de idade. Só depois percebi que era uma forma sutil de marcar distância,
de deixar claro que não éramos do mesmo nível social. Namoraram por 1 ano, e quando anunciaram o noivado, eu chorei de alegria. Ofereci minha casa para a festa de casamento, me dispus a fazer todos os doces da celebração. Fernanda agradeceu com aquele sorriso educado, mas disse que a família dela já tinha tudo organizado num buffet elegante do centro da cidade. O casamento foi bonito há 2 anos, não posso negar. Eu estava lá, na primeira fileira, orgulhosa do meu filho, usando o meu melhor vestido. Mas durante toda a cerimônia, senti que havia algo diferente no ar, como se uma nova ordem estivesse se estabelecendo, e eu não sabia ainda qual seria meu lugar nela. Depois do casamento, o casal continuou morando comigo. Fernanda explicou que estavam economizando para comprar um apartamento próprio e que seria temporário. Eu aceitei de bom grado. A casa é grande, tem espaço de sobra, e eu gostava da ideia de ter companhia. Os primeiros meses foram tranquilos. Fernanda era discreta, mantinha seu quarto sempre arrumado, não dava trabalho. Às vezes eu a encontrava na cozinha preparando um lanche rápido para ela e Marcos, e ela sempre pedia licença, sempre agradecia. Mas aos poucos, pequenas coisas começaram a mudar. Fernanda passou a fazer comentários sobre a organização da cozinha. Dona Carmen, a senhora não acha que ficaria mais funcional se os temperos ficassem deste lado? Ou, nossa, quantas panelas! A senhora usa todas essas? Eu achava que era interesse genuíno, talvez até uma forma dela se integrar melhor ao ambiente. Respondia com boa vontade, até aceitava algumas sugestões. Afinal, ela era jovem, estudou marketing, talvez tivesse ideias interessantes sobre organização. Foi numa manhã que percebi a primeira mudança mais significativa. Eu havia deixado uma fornada de brigadeiros esfriando na bancada na noite anterior, como sempre fazia, para embalar de manhã cedo. Quando desci para a cozinha às 5h30, como de costume, encontrei tudo guardado dentro de potes plásticos na geladeira. Fernanda apareceu na cozinha alguns minutos depois, já arrumada para o trabalho. Bom dia, Dona Carmen, disse ela com aquele sorriso formal. Organizei os doces da senhora na geladeira. Deixar doce fora à noite não é muito higiênico, né? Eu fiquei sem saber o que dizer. Em 30 anos fazendo doces, nunca havia tido problema algum deixando os brigadeiros esfriando na bancada durante a noite. Era parte do meu processo. Mas ela havia mexido nas minhas coisas, reorganizado meu trabalho, questionado meus métodos, tudo isso com um sorriso educado e uma justificativa que parecia fazer sentido. Fernanda, disse, tentando manter o tom calmo, eu sempre deixo os doces esfriarem assim. Nunca houve problema. Ah, sei, ela respondeu, pegando sua bolsa. Mas sabe como é, né? Os tempos mudaram, as exigências de higiene são outras, é melhor prevenir. E saiu, deixando-me sozinha na cozinha, olhando para meus brigadeiros presos em potes plásticos quando deveriam estar livres na bancada. Esse foi o primeiro sinal de que algo estava mudando. Mas eu, ingênua como sempre fui quando se trata de família, achei que era apenas adaptação, que logo tudo voltaria ao normal. Que engano o meu. Alguns meses se passaram, e naquela terça-feira fatídica, eu estava justamente preparando a massa do bolo de cenoura quando ouvi passos na sala. Reconheci imediatamente o som dos saltos altos de Fernanda. Ela não havia ido trabalhar naquele dia, disse que estava com dor de cabeça. Ela entrou na cozinha como se fosse a dona do lugar. Não me cumprimentou, não perguntou como eu estava, simplesmente parou no meio do ambiente e anunciou. Dona Carmen, precisamos conversar sobre uma coisa importante. Parei de mexer a massa e olhei para ela. Fernanda estava diferente. Não tinha mais aquele sorriso educado de sempre. Sua expressão era séria, determinada, como se estivesse prestes a comunicar uma decisão já tomada. Claro, querida, respondi. O que você quer conversar? Foi então que ela disse as palavras que mudaram minha vida para sempre. A partir de hoje, esta cozinha é minha. Eu vou ser a responsável por todas as refeições da casa. A senhora pode comer na área de serviço junto com os cachorros. O mundo parou. Por um momento, achei que não tinha ouvido direito. Minha própria nora, na minha própria casa, estava me expulsando da minha própria cozinha. E não apenas isso.
Estava me mandando comer na área de serviço, como se eu fosse uma empregada inconveniente. Como é que é? Perguntei, ainda processando o que havia escutado. A senhora ouviu direito, ela disse cruzando os braços. Esta cozinha agora é minha responsabilidade. Marcos e eu somos adultos, sabemos nos virar. A senhora pode usar a área de serviço para suas refeições. Lá tem uma mesinha pequena, fica mais adequado para uma pessoa só. Adequado para uma pessoa só. Como se eu fosse um estorvo, uma peça que não se encaixa mais no quebra-cabeça da família. Fiquei ali parada, com a colher de pau na mão, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. 30 anos de trabalho, de suor, de conquistas, e agora minha própria nora estava me tratando como uma intrusa na casa que eu mesma construí. Fernanda, consegui dizer com a voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Esta é minha casa. Esta é minha cozinha. Ela riu. Um riso seco, frio, que me gelou o sangue. É sua casa, sim, mas agora somos uma família. E família moderna tem organização, cada um no seu lugar. A senhora já fez muito, já cuidou de tudo durante anos. Agora é nossa vez de assumir as responsabilidades. Cada palavra dela era como uma agulhada. Ela estava usando minha generosidade, meu cuidado, minha dedicação, contra mim mesma. Estava transformando tudo o que fiz por amor em motivos para me excluir. E o pior de tudo, ela falava aquilo com uma naturalidade assustadora, como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Como se eu realmente devesse agradecer por estar sendo dispensada dos meus próprios afazeres na minha própria casa. Naquele momento, fiquei em silêncio. Não sabia o que dizer, como reagir. A situação era tão absurda, tão inesperada, que meu cérebro simplesmente travou. Fernanda interpretou meu silêncio como aceitação. Ótimo, disse ela, já abrindo os armários como se fossem seus há anos. Pode deixar a massa do bolo aí, eu termino. E pode levar suas coisas pessoais para a área de serviço. Suas panelas velhas, seus utensílios. Aqui eu vou organizar tudo do meu jeito. Foi nesse momento que algo dentro de mim despertou. Não foi raiva, pelo menos não ainda. Foi uma lucidez fria, cristalina, que cortou através da confusão e me mostrou exatamente o que estava acontecendo. Minha nora não estava assumindo responsabilidades. Ela estava me roubando. Roubando meu espaço, minha identidade, meu lugar na minha própria casa. Mas se havia uma coisa que Fernanda não sabia sobre mim, é que a mulher que construiu um negócio do zero, que sustentou uma família sozinha, que transformou dor em força durante décadas, essa mulher ainda estava aqui. E ela estava prestes a descobrir que havia mexido com a pessoa errada. Para entender por que aquelas palavras de Fernanda me atingiram como um tapa na cara, preciso contar como essa cozinha se tornou muito mais que um simples cômodo da casa. Ela representa cada lágrima que derramei, cada madrugada que passei acordada, cada sonho que transformei em realidade com minhas próprias mãos. Tudo começou há 8 anos, numa manhã de domingo que parecia igual a tantas outras. Roberto havia saído para comprar pão na padaria da esquina, como fazia todos os fins de semana há mais de 20 anos. Marcos estava dormindo até tarde, aproveitando o descanso da faculdade. Eu preparava o café da manhã especial de domingo. Tapioca com queijo coalho, frutas picadas, café passado na hora. Eram 9:30 da manhã quando o telefone tocou. Era seu Joaquim, da padaria. Dona Carmen, a senhora pode vir aqui urgente? O senhor Roberto passou mal. Meu mundo desabou naquele momento. Corri para a padaria de chinelo e camisola mesmo, sem me importar com mais nada. Quando cheguei, Roberto já estava no chão, cercado por pessoas, mas eu sabia. Uma esposa sempre sabe. Ele havia partido. Infarto fulminante aos 58 anos. Sem aviso, sem despedida, sem chance de dizer que o amava mais uma vez. De uma hora para outra, eu estava viúva aos 54 anos, com um filho de 22 anos ainda na faculdade, uma casa para manter e um futuro completamente incerto pela frente. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Roberto era vendedor de uma empresa de materiais de construção, ganhava bem,
mas nunca tivemos o costume de guardar muito dinheiro. Vivíamos confortavelmente, mas sem grandes reservas. Quando ele partiu, descobri que a pensão que eu receberia mal cobriria as despesas básicas da casa. Marcos, coitado, queria largar a faculdade para trabalhar e me ajudar. Estava no 5º semestre de administração, faltavam apenas 2 anos para se formar. Mãe, eu posso trabalhar de dia e estudar à noite, ele disse numa conversa que ainda me emociona lembrar. A senhora não vai passar dificuldade por minha causa. Nem pense nisso, respondi com a firmeza que não sabia que tinha. Seu pai sonhava em ver você formado, e eu também sonho. Você vai terminar seus estudos, nem que eu tenha que me virar do avesso para isso. E foi exatamente isso que fiz. Me virei do avesso. Roberto sempre elogiava meus doces. Eu fazia apenas para casa, para receber visitas, para levar em festas de família. Eram receitas que aprendi com minha mãe e minha avó. Segredos passados de geração em geração. Brigadeiro cremoso que derretia na boca, beijinho com coco fresco ralado na hora, cajuzinho que parecia uma pequena obra de arte. Carmen, você deveria vender esses doces, Roberto costumava dizer. São melhores que os da confeitaria do centro. Na época, eu ria e dizia que era exagero dele. Mas quando a necessidade bateu à porta, me lembrei dessas palavras. Comecei pequeno. Muito pequeno. Fiz uma fornada de 50 brigadeiros numa quinta-feira à noite e levei para vender na saída da escola do bairro na sexta de manhã. Coloquei os docinhos em forminhas coloridas, arrumei tudo numa bandeja emprestada da vizinha e fiquei ali, envergonhada, oferecendo meus brigadeiros para as mães que vinham buscar os filhos. Brigadeiros caseiros, feitos com amor e carinho. Eu gritava baixinho, sem muito jeito para aquilo. Vendi todos em menos de meia hora. As mães provaram e voltaram no dia seguinte perguntando se eu tinha mais. Começaram a fazer encomendas para aniversários dos filhos, para reuniões de trabalho, para encontros entre amigas. Na segunda semana, já estava fazendo 100 brigadeiros por dia. Na terceira, 200. E assim foi crescendo, boca a boca, cliente por cliente, doce por doce. Marcos me ajudava quando podia. Depois das aulas, ele embalava os brigadeiros, fazia as entregas de bicicleta pelos bairros próximos. Nos fins de semana, me acompanhava nas feiras livres onde comecei a alugar uma mesinha para vender. Mãe, seus doces são realmente especiais, ele dizia, vendo a fila que se formava na nossa mesa. As pessoas voltam sempre. E ele tinha razão. Havia algo no meu jeito de fazer que as pessoas percebiam. Talvez fosse o carinho, talvez fosse a necessidade que me fazia colocar amor em cada doce. Talvez fosse simplesmente o desespero de uma mãe que não ia deixar faltar nada para o filho. Depois de 6 meses vendendo brigadeiros, anos atrás, uma cliente me fez uma proposta que mudou tudo. Dona Carmen, a senhora não faz bolos de aniversário? Minha filha vai fazer 15 anos e eu queria algo especial. Eu nunca havia feito bolos para vender, apenas para casa. Mas olhei para aquela mulher e vi uma oportunidade. Faço sim. Menti com a naturalidade de quem estava aprendendo a sobreviver. Que tipo de bolo a senhora gostaria? Passei a semana inteira estudando receitas, assistindo vídeos na internet, testando massas e coberturas. Quando chegou o dia de entregar, eu estava nervosa como uma estudante no dia da prova final. O bolo ficou lindo. 3 andares, cobertura de chantilly branco com rosas cor-de-rosa feitas de açúcar. A aniversariante chorou quando viu. A mãe me pagou e ainda me deu uma gorjeta generosa. Dona Carmen, a senhora tem um talento especial. Esse bolo está uma obra de arte. A partir daquele dia, não parei mais. Bolos de aniversário, de casamento, de formatura, de batizado. Cada encomenda era um desafio. Cada entrega, uma conquista. Comecei a cobrar valores melhores, a investir em ingredientes de qualidade, a comprar utensílios profissionais. A cozinha da minha casa foi se transformando aos poucos. A cada mês que passava, eu comprava algo novo. Uma batedeira maior, formas profissionais, um forno a gás mais potente. Cada equipamento era pago à vista, com o dinheiro suado do meu trabalho.
Marcos se formou 2 anos após a morte do pai, conforme o planejado, sem atrasar um semestre sequer. Chorei na formatura como se fosse a minha própria. Roberto estaria tão orgulhoso. Nosso filho era agora um administrador formado, com diploma na mão e futuro brilhante pela frente. Mãe, agora eu vou trabalhar e ajudar a senhora, ele disse no dia da formatura. Chega de sobrecarregar só você. Meu filho, você já me ajudou mais do que imagina. Só de ver você se formando já valeu cada sacrifício. Mas Marcos insistiu em contribuir. Conseguiu um emprego numa empresa de médio porte da cidade e passou a ajudar com algumas compras mensais. Eu poderia ter diminuído o ritmo de trabalho, relaxado um pouco, mas descobri que aquilo não era mais apenas sobrevivência. Era minha identidade. Eu era a Carmen dos doces, a mulher que fazia os bolos mais bonitos da cidade, a confeiteira que transformava sonhos em açúcar e amor. Havia encontrado minha vocação aos 55 anos de idade. Com a situação financeira mais estável, comecei a investir pesado na cozinha. Reformei tudo do zero. Troquei os armários antigos por outros maiores e mais funcionais. Instalei uma ilha no centro para ter mais espaço de trabalho. Comprei uma geladeira industrial, um freezer horizontal, uma vitrine refrigerada para exposição dos doces. Cada mudança era planejada com cuidado. Eu media o espaço, pesquisava preços, economizava mês a mês até conseguir comprar o que precisava. Nada de financiamento, nada de cartão de crédito. Tudo à vista, tudo conquistado com o suor do meu trabalho. A cozinha se tornou meu escritório, minha fábrica, meu santuário. Ali eu criava, sonhava, realizava. Era onde passava a maior parte do meu tempo, onde me sentia mais eu mesma, onde construía não apenas doces, mas minha nova identidade como mulher independente. Marcos sempre respeitou meu espaço. Quando queria cozinhar alguma coisa para ele, pedia licença, usava apenas o necessário, deixava tudo limpo e organizado. Ele entendia que aquela cozinha era muito mais que um local para preparar refeições. Era o símbolo da minha reconstrução, da minha força, da minha capacidade de me reinventar. Mãe, a senhora é uma guerreira, ele costumava dizer, me vendo trabalhar até tarde da noite em encomendas especiais. Transformou uma tragédia numa bênção. E era exatamente assim que eu me sentia, abençoada, grata pela oportunidade de descobrir uma habilidade que nem sabia que tinha. Orgulhosa da independência financeira que conquistei com minhas próprias mãos. Foi nesse período de estabilidade e prosperidade que Marcos conheceu Fernanda, há 3 anos. Ele estava com 27 anos, estabelecido profissionalmente, morando comigo por escolha, não por necessidade. Nossa convivência era harmoniosa. Ele tinha sua vida social, seus compromissos, mas sempre encontrava tempo para conversarmos, para jantarmos juntos, para ele me contar sobre seu dia. Quando ele me falou sobre Fernanda pela primeira vez, percebi um brilho diferente nos olhos dele. Mãe, conheci uma menina especial. Acho que a senhora vai gostar dela. Conta mais sobre ela, pedi, genuinamente interessada na felicidade do meu filho. Ela é formada em marketing digital, trabalha numa agência da cidade. É inteligente, dedicada, tem uma família tradicional. E é linda, mãe. Muito linda. Família tradicional. Essa expressão me chamou a atenção, mas na época não dei muita importância. Estava feliz demais em ver meu filho apaixonado. Quando Fernanda veio jantar em casa pela primeira vez, eu caprichei no cardápio. Fiz uma lasanha especial, salada colorida e de sobremesa um petit gâteau com calda de chocolate que era minha especialidade. Ela chegou elegante, bem vestida, com um buquê de flores para mim. Era educada, simpática, elogiou a casa, a comida, fez perguntas sobre meu trabalho com doces. Dona Carmen, que cozinha maravilhosa! Deve ser um prazer trabalhar num espaço assim. É meu cantinho especial, respondi orgulhosa. Construí tudo isso aos poucos. Cada equipamento tem uma história. Nossa, quantas máquinas! A senhora deve fazer uma produção bem grande. Faço sim,
Chegam a ser mais de 500 docinhos por semana, sem contar os bolos de encomenda. Ela parecia impressionada, mas havia algo no jeito como observava tudo que me incomodava levemente. Era uma observação muito atenta, muito detalhada, como se estivesse catalogando cada item, cada detalhe da organização. Nos meses seguintes, Fernanda se tornou presença constante na casa. Sempre educada, sempre simpática, mas mantendo aquela formalidade que interpretei como respeito pela diferença de idade. Quando eles anunciaram o noivado, 1 ano e meio depois de se conhecerem, eu chorei de alegria. Marcos estava radiante. Fernanda parecia uma princesa com o anel de noivado que ele havia escolhido. Mãe, queremos nos casar no ano que vem, Marcos me contou. E enquanto não compramos nosso apartamento, gostaríamos de morar aqui com a senhora. Se não for incômodo, claro. Incômodo? Que bobagem! Esta casa é grande, tem espaço de sobra. Vocês ficarão aqui o tempo que precisarem. E foi assim que, após o casamento há 2 anos, Fernanda oficialmente se mudou para minha casa. Os primeiros meses foram realmente tranquilos. Ela mantinha o quarto arrumado, não dava trabalho, até ajudava com algumas tarefas domésticas. Mas eu deveria ter prestado mais atenção nos detalhes, na forma como ela observava minha rotina na cozinha, como fazia perguntas sobre meus fornecedores, meus clientes, meus métodos de trabalho, como comentava sobre organização, higiene, eficiência. Na época, pensei que fosse interesse genuíno, talvez até admiração pelo que eu havia construído. Nunca imaginei que ela estava estudando meu território, mapeando meu reino, planejando uma invasão, porque foi exatamente isso que aconteceu naquela terça-feira. Uma invasão, uma tomada de poder, uma tentativa de me expulsar do espaço que construí com tanto amor e dedicação. Mas se Fernanda pensava que eu ia aceitar calada, ela não fazia ideia de com quem estava mexendo. A mulher que reconstruiu a vida do zero, que transformou dor em doce, que criou um império de açúcar e amor numa simples cozinha doméstica, essa mulher ainda estava aqui. E ela estava prestes a descobrir que havia escolhido a batalha errada. Se existe uma coisa que aprendi na vida, é que as grandes traições nunca chegam de uma vez. Elas se infiltram aos poucos, como água em goteira, pingando devagar até que um dia você acorda e descobre o teto todo estragado. Foi exatamente assim que Fernanda começou a me expulsar da minha própria casa, de forma tão sutil que demorei meses para perceber o que estava acontecendo. Os primeiros 3 meses após o casamento foram realmente tranquilos. Fernanda era a nora perfeita, educada, prestativa, discreta. Mantinha seu quarto impecável, ajudava com pequenas tarefas domésticas, nunca reclamava de nada. Eu até comentava com as vizinhas como havia sido abençoada com uma nora tão querida. Que sorte a sua, Carmen, dizia Dona Rosa, minha vizinha há mais de 20 anos. Hoje em dia, é difícil encontrar nora que respeite a sogra. E eu concordava, orgulhosa. Fernanda parecia mesmo me respeitar. Sempre me tratava com educação, nunca questionava minhas decisões sobre a casa, nunca interferia na minha rotina de trabalho. Mas hoje, olhando para trás, percebo que aqueles 3 meses foram apenas o período de observação. Fernanda estava me estudando, entendendo minha rotina, mapeando meu território, identificando minhas vulnerabilidades. Como uma predadora experiente, ela precisava conhecer bem sua presa antes de atacar. No 4º mês, a situação começou a escalar para um novo nível. A primeira mudança foi tão pequena que quase passou despercebida. Era uma manhã quando eu estava preparando uma fornada de beijinhos para uma encomenda especial de casamento. Fernanda apareceu na cozinha, já arrumada para o trabalho, e parou para me observar trabalhando. "Bom dia, Dona Carmen", disse ela com aquele sorriso educado de sempre. "Nossa, que trabalheira! A senhora acorda muito cedo para fazer tudo isso." "Bom dia, querida", respondi, continuando a modelar os beijinhos. "Já me acostumei. Gosto de trabalhar cedo, quando a casa está em silêncio." "Deve ser cansativo", ela comentou, pegando uma maçã na fruteira. "A senhora já pensou em diminuir um pouco o ritmo? Não faz bem para pessoas mais experientes trabalhar tanto." Achei estranho o comentário.
Eu estava com 62 anos, tinha muita energia, adorava meu trabalho. Por que ela estava se preocupando com meu ritmo? Estou bem, Fernanda. Obrigada pela preocupação, respondi, sem dar muita importância. É que sabe como é, né? Pessoas mais maduras às vezes se sobrecarregam sem perceber. Pessoas mais maduras. Fernanda tinha 26 anos quando se casou, agora com 28. Eu, 62. Éramos de gerações completamente diferentes, mas havia algo no jeito como ela falava que me incomodava. Mas na época, deixei passar. Pensei que talvez fosse apenas um jeito de falar, uma tentativa de se aproximar. Alguns dias depois veio a segunda mudança. Eu estava organizando as compras para o mês quando Fernanda se ofereceu para me ajudar. Dona Carmen, que tal se eu for ao supermercado com a senhora? Posso ajudar a carregar as coisas, dividir o peso. Achei gentil da parte dela. Sempre fazia as compras sozinha, mas uma ajuda extra não fazia mal. No supermercado, Fernanda foi muito prestativa. Empurrou o carrinho, me ajudou a escolher os produtos, carregou as sacolas. Mas no meio das compras, começou a fazer comentários sobre meus hábitos. Dona Carmen, a senhora não acha que está comprando açúcar demais? É muito pesado para carregar. Preciso de bastante açúcar para os doces, querida. É minha matéria-prima principal. Mas olha a quantidade. E açúcar faz mal para a saúde, né? Principalmente para pessoas mais experientes. Lá estava aquela expressão de novo. Pessoas mais experientes. Como se fosse natural uma moça de 28 anos se preocupar com a saúde de uma senhora de 62 de forma tão paternalista. Fernanda, eu uso o açúcar para trabalhar, não para consumo próprio, expliquei pacientemente. Ah, sim, claro, ela disse, mas continuou observando cada item que eu colocava no carrinho com um olhar crítico. Quando chegamos em casa, ela me ajudou a guardar as compras. Mas percebi que ela estava reorganizando tudo ao guardar, colocando os produtos em lugares diferentes de onde eu costumava deixar. Fernanda, o açúcar fica naquele armário, disse, vendo ela colocar os pacotes num local diferente. Ah, é que aqui fica mais organizado, Dona Carmen. Deixar tudo pesado embaixo é melhor para a coluna da senhora. Coluna da senhora. Como se eu fosse uma pessoa frágil, limitada, incapaz de alcançar prateleiras altas. Na semana seguinte, a terceira mudança foi mais sutil ainda. Fernanda começou a fazer comentários sobre a decoração da casa. Dona Carmen, essa casa tem um potencial incrível, disse ela numa tarde de domingo, olhando ao redor da sala. Com alguns ajustes na decoração, ficaria ainda mais aconchegante. Que tipo de ajustes? Perguntei curiosa. Ah, nada drástico. Talvez trocar essas cortinas por algo mais moderno. Esses móveis são muito escuros, deixam um ambiente pesado. E tantos porta-retratos. Talvez fosse melhor deixar só os principais. Olhei ao redor da minha sala. Aquelas cortinas eu mesma havia escolhido e costurado. Os móveis foram comprados aos poucos, cada um escolhido com carinho. Os porta-retratos guardavam fotos de momentos importantes da minha vida. Meu casamento com Roberto, o nascimento de Marcos, formaturas, aniversários. Gosto da minha casa do jeito que está, respondi, tentando manter o tom amigável. Claro, claro, ela se apressou a dizer. Era só uma sugestão. A senhora tem todo o direito de deixar como prefere. Mas eu podia ver nos olhos dela que ela não havia desistido. Era como se estivesse fazendo um inventário mental de tudo que pretendia mudar. Foi no 5º mês que as mudanças se tornaram mais evidentes. Marcos começou a chegar em casa mais tarde, sempre com desculpas sobre trabalho extra ou compromissos com Fernanda. Nossos jantares em família, que eram sagrados, se tornaram raros. Mãe, hoje vou jantar fora com a Fernanda. Ele me avisava por mensagem. Não precisa me esperar. Ou então, mãe, vamos jantar no quarto hoje. Fernanda está com dor de cabeça. Aos poucos fui jantando sozinha na cozinha cada vez mais vezes. A mesa da sala, onde sempre comemos juntos desde que ele era criança, ficava vazia e silenciosa. Uma noite, resolvi conversar com Marcos sobre isso. Filho, sinto falta dos nossos jantares em família. Parece que vocês estão sempre ocupados. Desculpa, mãe.
ele disse, mas evitou meu olhar. É que bem, Fernanda prefere fazer refeições mais reservadas. Ela diz que é mais íntimo, mais romântico. Mas sempre jantamos juntos. É nossa tradição. Mãe, agora eu sou casado. As coisas mudam, né? Fernanda precisa se sentir à vontade na casa também. À vontade, como se minha presença a incomodasse. Foi nessa época que Fernanda começou a interferir mais diretamente na organização da casa. Sempre com aquele jeito educado, sempre justificando como ajuda ou praticidade. Dona Carmen, que tal reorganizarmos a despensa? Está meio bagunçada, ela sugeriu numa manhã de sábado. A despensa está organizada do jeito que gosto, Fernanda. Sei onde está cada coisa. Mas olha só, ela insistiu, abrindo as portas. Deixar os produtos mais pesados embaixo seria melhor para a senhora. E esses potes de vidro são perigosos nessa altura. Se caírem, podem machucar. Antes que eu pudesse protestar, ela já estava mudando tudo de lugar. Produtos que eu usava diariamente foram parar em prateleiras baixas, difíceis de alcançar quando eu estava trabalhando. Itens que raramente usava ficaram na altura dos olhos. Pronto, disse ela satisfeita. Agora está muito mais prático e seguro. Mas não estava prático para mim. Estava prático para ela, para a organização que ela achava correta. Minha despensa, organizada do meu jeito há anos, havia sido reorganizada segundo os critérios de outra pessoa. O mesmo aconteceu com a geladeira, com os armários da cozinha, com o guarda-roupa do corredor. Sempre com a desculpa de estar me ajudando, Fernanda foi reorganizando minha casa inteira segundo suas preferências. Marcos não apenas concordava com essas mudanças, como as defendia quando eu comentava alguma coisa. Mãe, Fernanda está só tentando ajudar. Ela tem bom gosto para a organização. Mas, filho, eu gostava das coisas do meu jeito. Mãe, mudança faz bem. Não custa nada aceitar sugestões. Sugestões. Como se eu tivesse escolha. O pior de tudo era ver como Marcos estava mudando. Meu filho, que sempre foi carinhoso e presente, estava se tornando distante e formal comigo. Quando Fernanda estava por perto, ele me tratava de forma diferente, como se eu fosse uma parente educadamente tolerada, não sua mãe. Marcos, você quer que eu faça aquele seu doce preferido para a sobremesa? Perguntei numa tarde. Não precisa se incomodar, mãe, ele respondeu, sem levantar os olhos do celular. Fernanda já providenciou uma sobremesa especial. Providenciou, como se meus doces caseiros fossem inferiores às sobremesas compradas que ela trazia. Foi numa tarde que tive a primeira sensação real de que estava me tornando uma estranha na minha própria casa. Eu estava na sala assistindo televisão quando ouvi Fernanda e Marcos conversando no quarto. Não era minha intenção escutar, mas as vozes vieram até mim. Amor, sua mãe é muito apegada às coisas antigas, ouvi Fernanda dizer. Não aceita mudança nenhuma. É o jeito dela mesmo, Marcos respondeu. Sempre foi meio teimosa. Teimosa. Meu próprio filho me chamando de teimosa por querer manter minha casa do jeito que gostava. Mas é que fica difícil para a gente se sentir em casa de verdade, Fernanda continuou. Parece que somos visitas, não família. Entendo. Vou conversar com ela, pedir para ser mais flexível. Mais flexível? Como se eu fosse inflexível por querer manter minha identidade na minha própria casa. Naquela noite, Marcos veio me procurar. Mãe, precisamos conversar. Claro, filho. O que foi? É sobre a convivência aqui em casa. Fernanda está se sentindo meio deslocada. Deslocada como? Bem, você sabe, ela gostaria de se sentir mais parte da família, de poder contribuir mais com a organização da casa. Ela já contribui, Marcos, ajuda com várias coisas. Mas ela gostaria de ter mais liberdade para fazer mudanças, para deixar a casa mais moderna. Moderna. Como se minha casa fosse antiquada, ultrapassada. Marcos, esta é minha casa. Construí tudo isso com muito esforço. Não vou mudar tudo só porque sua esposa acha que deve ser diferente. Mãe, não é sobre mudar tudo, é sobre compartilhar. Vocês são as duas mulheres mais importantes da minha vida.
Quero que se entendam. Mas eu estava começando a perceber que Fernanda não queria se entender comigo. Ela queria me substituir. A confirmação dessa suspeita veio na semana seguinte, quando encontrei Fernanda mexendo nas minhas receitas. Eu havia descido para beber água durante a madrugada e a vi na cozinha, folheando meu caderno de receitas. Fernanda, o que você está fazendo? Ela se assustou, fechou rapidamente o caderno. Ah, oi, Dona Carmen. Desculpa, não conseguia dormir e vim tomar um chá. Vi seu caderno aqui e fiquei curiosa. Suas receitas devem ser deliciosas. São receitas de família, disse, pegando o caderno das mãos dela. Algumas são segredos que minha avó me ensinou. Nossa, que interessante. A senhora não se importaria de me ensinar algumas? Sempre quis aprender a fazer doces. Havia algo no tom dela que me deixou desconfortável. Não parecia admiração genuína, parecia cobiça. Fernanda, essas receitas são muito especiais para mim. Claro, entendo, ela disse, mas percebi a irritação disfarçada no olhar. Foi nessa época que comecei a trancar meu caderno de receitas no armário do meu quarto. Chamem de paranoia, mas algo me dizia que Fernanda não estava apenas curiosa sobre meus doces. Nos 2 meses seguintes, as mudanças se intensificaram. Fernanda começou a interferir até mesmo nos meus horários de trabalho. Dona Carmen, a senhora não acha que trabalhar tão cedo faz muito barulho? A batedeira acorda todo mundo. Sempre trabalhei neste horário, Fernanda. Nunca ninguém reclamou. É que agora somos mais pessoas na casa, né? Temos que pensar no coletivo. Coletivo. Como se eu não fizesse parte desse coletivo. Aos poucos, fui me sentindo cada vez mais deslocada. Minha própria casa estava se tornando estranha para mim. Minha rotina havia sido alterada. Meus espaços reorganizados. Meu filho transformado em estranho. E Fernanda? Fernanda estava cada vez mais à vontade. Como se fosse ela a verdadeira dona da casa. Percebi mais tarde que por trás daquela necessidade de controle, Fernanda escondia uma profunda insegurança sobre seu lugar na família. Mas na época, eu só via os resultados. Minha autoridade sendo minada, meu espaço sendo invadido, minha identidade sendo apagada. Eu deveria ter percebido que aquilo era apenas o começo, que por trás daquela educação exagerada e daquelas justificativas racionais havia um plano muito mais ambicioso sendo executado. Um plano que culminaria naquela terça-feira fatídica, quando ela finalmente tirou a máscara e me mostrou o que realmente pensava sobre mim. Mas naquele momento, eu ainda acreditava que era apenas questão de adaptação, que com tempo e paciência conseguiríamos encontrar um equilíbrio. Que ingênua eu fui! Tem um ditado antigo que diz que a gota d'água que faz transbordar o copo nunca é a primeira, mas sempre a última. Durante meses, eu engoli humilhação após humilhação, sempre justificando, sempre tentando manter a paz, sempre acreditando que as coisas iam melhorar. Mas tem um limite para tudo, e Fernanda passou desse limite quando decidiu que eu não merecia nem mesmo comer na mesa da minha própria casa. A escalada das humilhações começou de forma tão sutil que demorei para perceber o padrão. Fernanda tinha um talento especial para transformar imposições em sugestões, ordens em pedidos e humilhações em favores que ela estava me fazendo. Tudo começou com os horários da cozinha. Numa manhã, eu estava preparando uma encomenda especial de 100 brigadeiros para um evento corporativo quando Fernanda apareceu na cozinha, ainda de pijama, com uma expressão contrariada. Dona Carmen, a senhora poderia fazer menos barulho? Acordei com o som da batedeira. Desculpa, querida, respondi baixando o volume. Sempre trabalho neste horário. São 5:30 da manhã. Pensei que vocês ainda estariam dormindo. É que o quarto fica bem acima da cozinha, né? O barulho sobe direto. A senhora não poderia trabalhar um pouco mais tarde? Olhei para ela sem entender. Eu acordava às 5 da manhã há anos. Era minha rotina sagrada, o horário em que conseguia trabalhar em silêncio, sem interrupções, aproveitando a frescura da madrugada. Fernanda, tenho encomendas para entregar hoje. Preciso de tempo para preparar tudo. Mas não poderia começar às 7 ou às 8? Seria mais civilizado.
civilizado, como se meu horário de trabalho fosse selvagem, inadequado. A partir das 8 já fica muito quente para trabalhar com chocolate. E tenho outras tarefas durante o dia. Ela suspirou, como se eu estivesse sendo teimosa sem motivo. Tá bom, mas pelo menos nos fins de semana, a senhora poderia respeitar nosso descanso, né? Sábado e domingo são para dormir até mais tarde. Fins de semana eram justamente quando eu tinha mais encomendas de festa. Aniversários, casamentos, eventos familiares. Era meu período mais produtivo da semana. Fernanda, fins de semana são quando tenho mais trabalho. Ah, mas a senhora não poderia organizar melhor a agenda? Deixar só dias úteis para trabalhar? Organizar melhor a agenda, como se eu fosse desorganizada, como se não soubesse administrar meu próprio negócio. Naquela semana, tentei adaptar meus horários para não incomodar. Comecei a trabalhar às 7 em vez das 5:30. Mas isso significava trabalhar sob o calor do dia, ter menos tempo para finalizar as encomendas, correr contra o relógio. Minha produtividade caiu, meu estresse aumentou, e mesmo assim, Fernanda continuava reclamando. Dona Carmen, ainda está muito cedo. Não dá para esperar pelo menos até às 8? A cada reclamação, eu cedia um pouco mais. Às 8, depois às 9. Em pouco tempo, estava trabalhando no pior horário possível, sob o sol forte, com pressa, sem a tranquilidade que sempre teve para criar. A segunda fase da humilhação veio disfarçada de presente. Numa tarde, Fernanda chegou em casa carregando várias sacolas. Dona Carmen trouxe uma surpresa para a senhora. Curiosa, fui ver o que eram. Ela começou a tirar das sacolas panelas novas, brilhantes, com uma marca que eu não conhecia. Que lindas, Fernanda! Mas por que você comprou panelas? É que vi as panelas da senhora e pensei, coitada da Dona Carmen, trabalhando com essas panelas tão velhas. Essas aqui são antiaderentes, muito mais modernas. Olhei para minhas panelas, alinhadas no armário. Eram panelas de alumínio, algumas com mais de 10 anos, mas todas muito bem cuidadas. Cada uma tinha uma história, um propósito específico. Sabia exatamente como cada uma se comportava no fogo, qual era ideal para cada tipo de doce. Fernanda, obrigada pela gentileza, mas não precisa. Minhas panelas funcionam perfeitamente. Ah, mas essas são muito melhores. Antiaderentes, mais leves, mais fáceis de limpar. A senhora vai adorar. Ela já estava tirando minhas panelas do armário, empilhando-as de qualquer jeito. O que você está fazendo? Arrumando espaço para as novas. Essas velhas podem ir para a área de serviço caso a senhora precise eventualmente. Área de serviço. Minhas panelas que me acompanhavam há anos, sendo exiladas para a área de serviço como se fossem lixo. Fernanda, não quero trocar minhas panelas. Dona Carmen, a senhora precisa se acostumar com coisas novas. Essas são muito mais práticas. Práticas para quem? Eu não havia pedido panelas novas. Não precisava de panelas novas. Minhas panelas antigas eram perfeitas para meu trabalho. Mas Fernanda já havia organizado tudo. Minhas panelas estavam empilhadas na área de serviço, e as novas ocupavam meu armário como invasoras conquistando o território. Agora sim a cozinha ficou moderna, ela declarou satisfeita. Naquela noite tentei usar uma das panelas novas para fazer um doce de leite. O resultado foi um desastre. O fundo queimou, a consistência ficou errada, perdi uma panela inteira de leite. Aquelas panelas antiaderentes não funcionavam no meu fogão, com o meu jeito de trabalhar. No dia seguinte, fui buscar minhas panelas antigas na área de serviço. Dona Carmen, a senhora não gostou do meu presente? Fernanda perguntou, vendo-me trazendo minhas panelas de volta. As panelas são lindas, Fernanda, mas não funcionam para meu tipo de trabalho. É questão de se acostumar. Essas são mais modernas, mais higiênicas. Mais higiênicas. Como se minhas panelas fossem sujas, inadequadas. Prefiro usar as que conheço. Ela fez uma cara de desapontamento, como se eu fosse uma criança teimosa, rejeitando um brinquedo novo. A terceira humilhação veio na forma de regras. Fernanda começou a estabelecer horários e procedimentos para o uso da cozinha,
sempre justificando como organização ou higiene. Dona Carmen, que tal criarmos uma agenda para a cozinha? Assim evitamos conflitos de horário. Conflitos? É que às vezes a senhora está trabalhando quando eu preciso preparar o almoço para mim e o Marcos. Ou quando quero fazer um lanche especial. Se tivermos uma agenda, fica mais organizado. Uma agenda. Para minha própria cozinha. Fernanda, eu trabalho aqui todo dia. É minha profissão. Claro, mas agora somos uma família. Temos que dividir os espaços. Dividir os espaços da minha própria casa. Ela já havia preparado um quadro de horários, escrito à mão com letra caprichada. Olha só como ficou prático. Das 5 às 8 da manhã, livre para a senhora trabalhar. Das 8 às 9, horário livre para café da manhã da família. Das 9 às 11, livre para a senhora novamente. Das 11 ao meio-dia, reservado para preparo do almoço. E assim por diante. Minha cozinha havia sido dividida em blocos de horário como se fosse um laboratório compartilhado, não o coração da minha casa. Fernanda, eu não preciso de agenda para usar minha própria cozinha. Dona Carmen, é só para facilitar a convivência. Assim, ninguém atrapalha ninguém. Ninguém atrapalha ninguém. Como se eu atrapalhasse alguém trabalhando na minha própria cozinha. O pior é que Marcos concordou com a ideia. Mãe, acho uma boa organização. Fernanda só quer evitar conflitos. Conflitos com quem, Marcos? Nunca tivemos conflitos antes. É que agora somos mais pessoas na casa, né? É normal se organizar. Normal. Como se fosse normal eu precisar de autorização para usar minha própria cozinha. A quarta humilhação foi descobrir que Fernanda estava contando para outras pessoas sobre como estava cuidando de mim. Descobri isso por acaso, numa conversa telefônica que ela teve pensando que eu não estava por perto. Oi, Carol, é a Fernanda? Ai, amiga, você não imagina como está sendo complicado morar com a sogra. Parei de lavar a louça para prestar atenção. Não é que ela seja má pessoa, sabe? Mas é que ela não aceita mudança nenhuma. Quer fazer tudo do jeito dela, na hora que ela quer. Jeito dela, na casa dela. É que pessoa mais velha é assim mesmo, né? Fica muito apegada às coisas antigas. A coitada trabalha nessa cozinha desde manhã cedo, faz uma bagunça danada, não aceita sugestão de nada. Coitada, bagunça danada. Estou tentando organizar as coisas, criar uma rotina mais saudável para ela. Mas é difícil, viu? Às vezes sinto que estou cuidando de uma criança teimosa. Criança teimosa. Era assim que ela me via. O Marcos fica no meio, coitado. Não quer contrariar a mãe, mas entende que eu estou certa. É complicado. Ele entende que ela está certa. Meu próprio filho concordando que eu era o problema. Ah, é. Estou tentando modernizar a casa também. Você tinha que ver. Tudo muito antiquado, muito parado no tempo. Estou fazendo uma renovação aos poucos, com muito cuidado para não magoar ela. Antiquado. Parado no tempo. Minha casa, que eu havia reformado completamente, que estava impecável, sendo descrita como antiquada. Não, não é maldade não. É cuidado mesmo. Pessoa mais velha precisa de orientação, sabe? Senão fica perdida, sem rumo. Pessoa mais velha precisa de orientação, como se eu fosse incapaz de cuidar da minha própria vida. Naquele momento, senti uma raiva que nunca havia sentido antes. Fernanda não estava apenas me humilhando em particular. Estava me desmoralizando publicamente, contando para suas amigas como era uma santa por cuidar da sogra problemática. A quinta e última humilhação foi a gota d'água. Aconteceu numa manhã. Eu estava preparando um bolo de aniversário especial, uma encomenda importante para uma cliente que pagava muito bem. Era um bolo de 3 andares, decorado com flores de açúcar, que demandava muita concentração e habilidade. Fernanda entrou na cozinha como um furacão. Dona Carmen, preciso usar a cozinha agora. Fernanda, estou terminando este bolo, só mais meia hora. Não pode ser. Marquei de fazer um almoço especial para o Marcos. É nosso aniversário de casamento. Aniversário de casamento. Uma data especial, eu entendia. Mas meu bolo estava no ponto crucial da decoração.
Querida, só preciso terminar as flores de açúcar. 15 minutos no máximo. 15 minutos é muito tempo. Preciso começar o preparo agora, senão não vai dar tempo. Ela já estava tirando ingredientes da geladeira, ocupando toda a bancada central onde eu estava trabalhando. Fernanda, você pode usar a bancada do lado. Eu estou ocupando apenas esta parte. Não dá. Preciso de todo o espaço. Este almoço é muito importante. E sem mais conversa, ela começou a empurrar meus utensílios para o lado, invadindo meu espaço de trabalho. Fernanda, por favor, este bolo é uma encomenda importante. E o almoço do meu marido não é importante? Meu marido. Como se Marcos não fosse meu filho também. Claro que é, mas posso terminar rapidinho e deixar a cozinha livre para você. Dona Carmen, a senhora precisa entender que não pode monopolizar a cozinha. Esta casa agora tem outras pessoas também. Monopolizar, como se trabalhar na minha própria cozinha fosse monopolizar. Naquele momento, senti que havia perdido completamente o controle da situação. Fernanda estava me expulsando da minha própria cozinha para fazer um almoço, tratando meu trabalho como se fosse um hobby dispensável. Juntei meus materiais em silêncio, levei o bolo pela metade para a área de serviço e terminei a decoração ali, improvisando um espaço de trabalho entre a máquina de lavar e os produtos de limpeza. Quando entreguei o bolo para a cliente naquela tarde, ela estranhou alguma coisa na decoração. Dona Carmen, este bolo está lindo como sempre, mas as flores ficaram meio diferentes. Diferentes porque foram feitas na área de serviço, sem as condições adequadas, com pressa, sob estresse. Foi um probleminha técnico. Menti com vergonha. Mas o sabor está perfeito. Naquela noite, quando Marcos chegou do trabalho, encontrou Fernanda radiante na cozinha, preparando uma mesa romântica. Nossa, amor, que capricho! Você se superou! Fiz com muito carinho. Ela respondeu, me lançando um olhar triunfante. Usei a cozinha toda para fazer algo especial para você. A cozinha toda, como se fosse dela por direito. Mãe, você comeu? Marcos perguntou, me vendo sentada na sala. Comi um lanche rápido, respondi. Ah, que pena. Fernanda fez uma comida deliciosa. Para ele. Não para o família. Para ele. Foi naquela noite que tomei uma decisão. Não podia mais continuar aceitando aquilo passivamente. Fernanda havia cruzado todos os limites, me humilhado de todas as formas possíveis e ainda por cima estava se vangloriando disso. Mas eu ainda não imaginava que o pior estava por vir. Que aquela escalada de humilhações havia sido apenas a preparação para o golpe final. O golpe que viria poucos dias depois, quando ela finalmente disse o que realmente pensava de mim. Quando me mandou comer na área de serviço, junto com os cachorros. Foi nesse momento que entendi que não se tratava mais de convivência ou adaptação. Era uma guerra. Uma guerra pela minha própria casa, pela minha dignidade, pelo meu direito de existir no espaço que construí com tanto amor. E se Fernanda queria guerra, ela ia ter guerra. Porque a mulher que construiu um império de doces do zero, que criou um filho sozinha, que transformou dor em força durante décadas, essa mulher ainda estava aqui. E ela estava prestes a descobrir que havia escolhido a oponente errada. Sabe quando você está há tanto tempo numa situação que se esquece completamente de quem você realmente é? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Fernanda havia me convencido aos poucos de que eu era uma velha inconveniente que deveria ser grata por ser tolerada na minha própria casa. Mas naquela terça-feira, depois de ser mandada comer na área de serviço, algo dentro de mim despertou. Uma voz que sussurrou uma pergunta muito simples. Carmen, de quem é esta casa mesmo? Depois que Fernanda me expulsou da cozinha com tanta naturalidade, fiquei sentada na área de serviço por quase 1 hora, tentando processar o que havia acontecido. Ali, entre a máquina de lavar e os produtos de limpeza, cercada pelo cheiro de sabão em pó e amaciante, foi que a realidade me atingiu como um raio. Olhei ao redor daquele espaço pequeno e apertado onde ela queria me confinar. Lembrei de quando reformei aquela área, escolhendo cada azulejo, planejando cada prateleira.
Lembrei de quando comprei aquela máquina de lavar com o dinheiro dos meus doces, parcelada em 10 vezes, mas paga religiosamente todo mês. E então veio a primeira lembrança poderosa. Eu que pago a conta de luz. Levantei devagar, como se estivesse acordando de um sonho muito longo, e fui até meu quarto. Abri a gaveta onde guardo todos os meus documentos importantes e comecei a folhear as contas dos últimos meses. Conta de luz, em meu nome. Conta de água, em meu nome. IPTU, em meu nome. Internet, em meu nome. Gás, em meu nome. Todas. Absolutamente todas as contas estavam em meu nome. Como eu havia esquecido disso? Como havia deixado Fernanda me fazer sentir como uma invasora numa casa onde eu literalmente pagava todas as despesas? Continuei folheando os documentos. Escritura da casa, em meu nome. Financiamento quitado, com meu dinheiro. Reformas realizadas, com meu suor. Cada tijolo, cada azulejo, cada fio de luz havia sido pago com o dinheiro que ganhei fazendo doces madrugada adentro. Sentei na beira da cama e comecei a fazer as contas mentalmente. Apenas a conta de luz da casa passava de R$ 230 por mês, especialmente porque eu usava fornos e batedeiras semi-profissionais para meu trabalho. A água, com toda a louça que lavava diariamente da produção de doces, chegava a R$ 160. O IPTU mensal eram R$ 100, pagos religiosamente todo mês. Internet R$ 110. Gás R$ 130. No total, eu estava gastando R$ 730 mensais só para manter aquela casa funcionando. Fora o mercado, os produtos de limpeza, a manutenção dos equipamentos. E Fernanda? Fernanda não contribuía com um centavo sequer para as despesas da casa. Vivia de graça, comia de graça, usava água e luz de graça. Dormia no conforto de uma casa que eu sustentava inteiramente sozinha. E ainda por cima, tinha a audácia de me tratar como empregada. Marcos ajudava com algumas compras mensais, mas as contas fixas sempre foram minha responsabilidade. Sempre que eu sugeria que ele colocasse alguma conta em seu nome, ele dizia: "Ah, mãe, mas a senhora já tem tudo organizado. É mais prático assim." Prático para quem? Continuei mexendo nos documentos e encontrei algo que me deixou ainda mais indignada. Os comprovantes de pagamento da reforma que fiz na casa 2 anos antes do casamento de Marcos. R$ 25.000 investidos em pisos novos, pintura completa, modernização dos banheiros, ampliação da cozinha, tudo pago à vista, com o dinheiro das minhas economias. Fernanda estava morando numa casa que eu reformei, usando móveis que eu comprei, cozinhando em utensílios que eu adquiri e ainda me mandando comer na área de serviço. A revolta que senti naquele momento foi tão intensa que minhas mãos começaram a tremer. Como eu havia permitido que chegasse a esse ponto? Como havia deixado outra pessoa me fazer sentir inferior na casa que construí com tanto sacrifício? Peguei meu caderno de anotações financeiras, onde registro todos os ganhos e gastos do meu negócio. Nos últimos 12 meses, eu havia faturado cerca de R$ 42.000 com meus doces. Não era rica, mas tinha uma renda estável e crescente. Era uma mulher financeiramente independente, proprietária da própria casa, dona do próprio negócio, e estava sendo tratada como uma agregada inconveniente. Naquele momento, lembrei de uma conversa que tive com Dona Rosa há algumas semanas. Minha vizinha havia comentado algo que na época não me chamou atenção, mas agora fazia todo sentido. "Carmen, você parece meio apagada ultimamente. Está tudo bem?" "Estou bem, sim, Rosa. Por que pergunta?" "É que antes você falava com tanta animação sobre seus doces, seus planos. Agora parece que está sempre preocupada, sempre pisando em ovos." Pisando em ovos. Era exatamente isso que eu estava fazendo. Pisando em ovos na minha própria casa. Resolvi ligar para Dona Rosa. Precisava conversar com alguém, colocar os pensamentos em ordem, ter uma perspectiva externa da situação. "Rosa, é a Carmen. Você pode vir aqui em casa? Preciso muito conversar com você." "Claro, querida. Aconteceu alguma coisa? Sua voz está estranha." "Aconteceu sim. Pode vir agora?" "Já estou indo."
Dona Rosa chegou em 15 minutos, com aquela cara preocupada de quem sabe que algo está errado. Ela é uma mulher de 65 anos, viúva há 10, que sempre admirei pela independência e pela personalidade forte. Carmen, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você está pálida. Contei tudo. Desde as primeiras mudanças sutis até a humilhação daquela manhã. Rosa me ouviu em silêncio, mas eu podia ver a indignação crescendo no olhar dela. Espera aí, ela disse quando terminei. Você está me dizendo que essa menina mandou você comer na área de serviço da sua própria casa? Foi exatamente isso que ela fez. E o Marcos? O que ele disse? Ele nem estava em casa, e quando está, sempre concorda com ela. Rosa balançou a cabeça incrédula. Carmen, você perdeu completamente a noção de quem você é. Como assim? Você é a dona desta casa. Você paga todas as contas, você sustenta essa família, você construiu tudo isso com seu próprio trabalho. E está se comportando como se fosse uma empregada que tem que agradecer por ter onde dormir. As palavras de Rosa me atingiram como tapas na cara. Ela estava certa. Eu havia me perdido completamente no papel de mãe compreensiva e sogra tolerante. Rosa, mas e se eles decidirem sair de casa? E se eu ficar sozinha? E daí? Você já morou sozinha durante anos e foi feliz. Além do mais, quem deveria ter medo de ficar sem casa são eles, não você. Ela estava absolutamente certa. Marcos e Fernanda é que deveriam estar com medo de me desagradar, porque eles é que dependiam de mim, não o contrário. Carmen, me responde uma coisa. Se você fosse alugar esta casa para estranhos, quanto cobraria? Pensei um pouco. A casa tinha 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla, cozinha grande, área de serviço e quintal. No mercado local, uma casa assim valeria pelo menos R$ 1.500 de aluguel. Uns R$ 1.500, respondi. Pois é, você está dando de presente R$ 1.500 de aluguel todo mês para essa menina. Fora luz, água, gás, internet. No total, você está bancando mais de R$ 2.000 mensais de moradia para eles. E ainda por cima está sendo humilhada. R$ 2.000 mensais. Era mais da metade da minha renda sendo desperdiçada com pessoas que me desrespeitavam. Rosa, você acha que eu deveria cobrar aluguel deles? Carmen, você deveria botar essa menina no lugar dela. Deixar bem claro quem manda nesta casa. Mas como? Ela vai dizer que estou sendo difícil, que estou atrapalhando o casamento do Marcos. E você vai responder que quem está atrapalhando é ela, desrespeitando a mãe dele na casa dele. Rosa tinha razão. Eu estava com todas as cartas na mão, mas estava jogando como se fosse a mais fraca da mesa. Carmen, você lembra quando seu marido morreu e você disse que ia criar o Marcos sozinha? Lembro. E quando decidiu montar o negócio de doces? Também lembro. E quando reformou esta casa inteira? Sim. Pois então, você sempre foi uma mulher forte, determinada. Não deixe essa menina apagar quem você é. Naquele momento, senti algo que não sentia há meses. Orgulho de mim mesma. Rosa estava me lembrando de todas as batalhas que já venci, de toda a força que demonstrei ao longo da vida. Rosa, você tem razão. Eu construí tudo isso. Tenho direito de ser respeitada na minha própria casa. Agora você falou. E sabe o que mais? Você tem muito mais poder do que imagina. Como assim? Carmen, todas as contas estão no seu nome. A casa é sua. O negócio é seu. Se você decidir que não quer mais essa situação, você pode mudar tudo amanhã mesmo. Era verdade. Eu tinha poder total sobre a situação. Poder financeiro, poder legal, poder de decisão. Havia apenas esquecido disso. Mas, Rosa, e se eu tomar uma atitude e eles resolverem sair de casa? Aí você fica livre para viver em paz na sua própria casa. Ou pode alugar os quartos para pessoas que te respeitem. Ou pode simplesmente curtir sua independência. Independência. Uma palavra que eu havia esquecido que existia. Carmen, me deixa te perguntar uma coisa. Você é feliz do jeito que as coisas estão agora? A pergunta me pegou de surpresa.
Quando foi a última vez que me senti realmente feliz em casa? Quando foi a última vez que usei minha cozinha sem medo, sem ter que pedir licença, sem me sentir intrusa? Não, admiti. Não sou feliz. Me sinto apagada, insignificante. Então já tem sua resposta. Não tem como ficar pior do que já está. Rosa ficou mais 1 hora comigo, conversando, me ajudando a organizar os pensamentos. Quando ela foi embora, eu estava com a cabeça completamente diferente. Fui até meu quarto e abri o guarda-roupa. No fundo, guardado numa caixa, estava um vestido que não usava há meses. Um vestido bonito, elegante, que me deixava confiante. Fernanda havia comentado uma vez que aquele vestido era muito chamativo para uma pessoa da minha idade. Tirei o vestido da caixa e o coloquei numa cabide. Amanhã eu usaria aquele vestido, na minha própria casa, sem pedir permissão a ninguém. Em seguida, fui até a gaveta onde guardo as chaves de casa. Havia 3 jogos: o meu, o de Marcos e o que dei para Fernanda quando ela se mudou. Por um momento, pensei em recolher a chave dela, mas decidi que isso seria precipitado. Primeiro, eu precisava deixar as coisas claras através da conversa. Sentei na cama com um caderno e comecei a anotar todos os pontos que queria abordar. Primeiro, esta é minha casa, paga com meu dinheiro. Segundo, todas as contas estão em meu nome. Terceiro, meu trabalho na cozinha é minha profissão, não hobby quarto. Não aceito mais imposições sobre horários ou métodos. Quinto, mereço respeito como dona da casa. Cada ponto anotado me dava mais força, mais clareza sobre minha posição. Depois, fiz uma lista de todas as despesas mensais da casa: luz, água, IPTU, gás, internet, produtos de limpeza, manutenção. O total chegava a R$ 730, fora o mercado e outros gastos eventuais. Se Marcos e Fernanda quisessem continuar morando ali, teriam que contribuir. Não era questão de dinheiro, era questão de responsabilidade e respeito. Naquela noite, jantei na mesa da sala pela primeira vez em semanas. Coloquei uma toalha bonita, acendi uma vela, me servi um prato caprichado. Era minha casa, minha mesa, minha comida. Não ia mais comer escondida na área de serviço como se fosse uma intrusa. Quando Marcos e Fernanda chegaram do trabalho, me encontraram jantando tranquilamente na sala. "Oi, mãe", Marcos disse, estranhando. "Não sabia que a senhora ia jantar na sala hoje." "É minha casa", respondi calmamente. "Posso jantar onde quiser." Fernanda me lançou um olhar irritado, mas não disse nada. Depois do jantar, me tranquei no quarto e comecei a me preparar psicologicamente para o que estava por vir. Sabia que não seria fácil. Marcos ficaria no meio, Fernanda tentaria me fazer passar por vilã. Mas eu estava decidida. Pela primeira vez em meses, dormi tranquila. Não era a tranquilidade de quem estava em paz, mas a tranquilidade de quem finalmente sabia o que precisava fazer. No dia seguinte, quando Fernanda tentasse me humilhar novamente, ela descobriria que a Carmen submissa havia sido aposentada. No lugar dela, estava de volta a Carmen, que construiu um negócio do zero, que criou um filho sozinha, que conquistou sua independência com muito trabalho. A Carmen, que não ia mais aceitar desrespeito na própria casa. E se alguém não gostasse dessa nova postura, as malas estavam logo ali. Tem momentos na vida que a gente sabe que serão divisores de águas. Acordei naquela quarta-feira seguinte ao confronto com a certeza de que nada seria como antes. Havia passado a noite inteira ensaiando mentalmente o que ia dizer, como ia me posicionar, como ia recuperar minha dignidade. Mas o destino, que às vezes tem um senso de humor peculiar, decidiu me dar uma ajudinha que eu nem estava esperando. Levantei às 6 da manhã, tomei banho com calma, vesti aquele vestido bonito que Fernanda havia criticado e desci para a cozinha determinada a trabalhar no meu horário de sempre. Se ela quisesse reclamar, que reclamasse. Eu estava pronta para a guerra, mas quando cheguei na cozinha, ela estava vazia. Fernanda e Marcos ainda dormiam. Por um momento, senti uma pontada de decepção. Eu havia me preparado para o confronto, e ele não veio. Comecei a preparar uma fornada de brigadeiros gourmet,
uma encomenda especial para um evento corporativo. Estava mexendo o chocolate quando ouvi o barulho do portão. Era o carteiro com várias correspondências. Coincidentemente, várias contas importantes chegaram no mesmo dia, uma daquelas coincidências perfeitas que parecem obra do destino. Fui até a porta de entrada e recebi um envelope grosso. Quando abri, meu coração quase pulou de alegria. Eram todas as contas da casa: luz, água, IPTU, internet, gás. Uma coincidência perfeita, como se o universo estivesse conspirando a meu favor. Voltei para a cozinha com o envelope na mão, mas desta vez com um sorriso no rosto. Aquelas contas eram mais que documentos de cobrança. Eram as provas materiais do meu poder, da minha posição real naquela casa. Espalhei todas as contas sobre a mesa da cozinha, bem à vista. Todas com meu nome impresso em letras garrafais: Carmen Silva. Todas com meu CPF. Todas direcionadas para meu endereço, porque era minha casa. Estava organizando os documentos quando ouvi passos na escada. Fernanda estava descendo, já arrumada para o trabalho, com aquela pressa de quem tem compromissos importantes. "Bom dia, Dona Carmen", disse ela, dirigindo-se diretamente para a geladeira. "Bom dia, Fernanda", respondi, continuando a mexer o chocolate. Ela pegou uma maçã e um iogurte e foi quando seus olhos pousaram na mesa cheia de contas. "Nossa, quanta conta!", comentou com aquele tom de quem faz observação casual. "A senhora deve gastar uma fortuna com essas coisas." "Gasto mesmo", respondi calmamente. "Principalmente agora que somos mais pessoas na casa." Ela pegou uma das contas, a de luz, e seus olhos se arregalaram quando viu o valor. R$ 230? Nossa, que caro! É o preço de manter uma casa desta funcionando, principalmente com equipamentos semi-profissionais para meu trabalho. Eles consomem mais energia que os domésticos. Fernanda pegou outra conta, a de água. R$ 160 de água? Como pode gastar tanta água assim? Lavo muita louça do meu trabalho, e agora com mais pessoas morando aqui, o consumo aumentou bastante. Percebi que ela estava calculando mentalmente, somando os valores. Seus olhos passaram pela conta de IPTU, pela de internet, pela de gás. "Dona Carmen, todas essas contas estão no seu nome?" "Estão", respondi com naturalidade. "Sempre estiveram. Afinal, é minha casa." Foi nesse momento que vi a expressão dela mudar. Como se uma informação fundamental tivesse chegado ao cérebro dela pela primeira vez. "A senhora paga todas essas contas?" "Pago. Sempre paguei. Quem mais pagaria?" Fernanda ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Eu podia quase ver as engrenagens girando na cabeça dela. "E o Marcos? Ele não contribui?" "Marcos ajuda com algumas compras esporádicas, mas as contas fixas sempre foram minha responsabilidade." Mas isso deve dar quase R$ 700 por mês só de contas. 730 para ser exata. Fora mercado, produtos de limpeza, manutenção da casa. Fernanda se sentou numa cadeira, como se precisasse processar aquela informação sentada. "Dona Carmen, eu não sabia que a senhora pagava tudo. O que você pensava? Que as contas se pagavam sozinhas? Eu pensava que o Marcos... Que Marcos o quê? Que ele sustentava a casa." Ri. Não pude evitar. A ingenuidade, ou talvez a arrogância de Fernanda era quase cômica. "Fernanda, Marcos ganha bem, mas não o suficiente para sustentar uma casa como esta. Além do mais, por que ele sustentaria minha casa? Esta casa sempre foi minha responsabilidade." "Sua responsabilidade." "Minha casa, minha responsabilidade." Fernanda olhou ao redor da cozinha como se a estivesse vendo pela primeira vez. Seus olhos passaram pelos equipamentos semiprofissionais, pelos armários cheios de utensílios, pela organização que ela tanto criticava. "E tudo isso aqui, os equipamentos, as reformas, tudo pago com o dinheiro dos meus doces. Cada panela, cada forma, cada equipamento foi comprado com meu trabalho. O negócio dos doces rende tanto assim?"
Rende o suficiente para eu manter esta casa, pagar todas as contas e ainda ter uma vida confortável. Nesse momento, Marcos desceu para tomar café. Encontrou a esposa sentada à mesa, rodeada de contas, com uma expressão de quem acabou de descobrir que 2 mais 2 são 4. Bom dia, pessoal, disse ele, indo direto para a cafeteira. Que cara é essa, mamor? Marcos, Fernanda disse com voz estranha. Você sabia que sua mãe paga todas as contas da casa? Marcos parou com a xícara no ar. Claro que sei, sempre foi assim. Mas você nunca me contou. Você nunca perguntou. Como assim nunca perguntei? É óbvio que eu ia querer saber quem paga as contas da casa onde moro. Marcos olhou para mim, depois para ela, claramente desconfortável. Fernanda, não entendo qual é o problema. Minha mãe sempre foi independente, sempre cuidou da própria casa. O problema é que eu não sabia, eu pensava que você... Que eu o quê? Que você sustentava a casa. Por que pensaria isso? Porque você é o homem da família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu parei de mexer o chocolate. Marcos ficou parado com a xícara na mão. E Fernanda percebeu que havia dito algo revelador demais. Fernanda, disse calmamente, você acha que por Marcos ser homem, automaticamente deveria ser ele a sustentar esta casa? Bem, é o normal, não é? Normal segundo quem? Segundo a sociedade. A sociedade não mora aqui. Eu moro. E eu pago as contas da casa onde moro. Marcos finalmente se manifestou. Fernanda, minha mãe sempre foi independente. Ela construiu tudo isso sozinha. Por que eu assumiria as contas da casa dela? Porque agora você é casado. Você tem responsabilidades. Tenho responsabilidades com você, que é minha esposa. Não tenho responsabilidade de sustentar minha mãe, que se sustenta muito bem sozinha. Fernanda estava visivelmente perturbada. Todo o castelo de cartas que ela havia construído na cabeça estava desabando. Mas então, quando a gente se mudar para nosso apartamento, vão ter que pagar aluguel, condomínio, luz, água, gás, internet, completei. Como qualquer casal independente. Mas aqui a gente não paga nada? Exato. Aqui vocês moram de graça na minha casa. Foi nesse momento que a máscara de Fernanda finalmente caiu. A educação forçada, a gentileza calculada, tudo desapareceu de uma vez. Isso é injusto. A gente contribui de outras formas. Como? Eu organizo a casa, cuido da limpeza, dou sugestões de melhoria. Sugestões que eu não pedi. E limpeza que eu sempre fiz sozinha antes de vocês chegarem. Mas a gente ajuda. Fernanda, vocês moram aqui de graça, comem de graça, usam luz, água, internet de graça. E além de tudo, você ainda reclama dos meus horários de trabalho, critica minha organização e ontem de manhã me mandou comer na área de serviço. Marcos se virou para a esposa, surpreso. Você fez o quê? Eu não mandei. Eu só disse que seria mais prático se ela... Fernanda, interrompi. Suas palavras exatas foram: a partir de hoje esta cozinha é minha. A senhora pode comer na área de serviço, junto com os cachorros. O rosto de Marcos ficou vermelho de vergonha. Fernanda, você não pode ter dito isso. Marcos, ela estava monopolizando a cozinha. Eu queria fazer um almoço especial para você. Na cozinha dela, na casa dela, com os equipamentos que ela comprou. Mas ela não precisa trabalhar tanto. É uma mulher idosa. Idosa? Perguntei, me levantando da bancada. Tenho 62 anos, sou saudável, ativa e meu negócio está crescendo. O que tem de idoso nisso? Eu não quis dizer... Quis sim. Você me vê como uma velha descartável que deveria ser grata por ter onde morar. Marcos estava em choque. Fernanda, como você pôde falar assim com minha mãe? Marcos, você não entende. Ela é impossível. Não aceita mudança nenhuma. Quer fazer tudo do jeito dela. Do jeito dela? Na casa dela? Mas agora somos uma família. Temos que dividir as responsabilidades. Que responsabilidades você quer dividir?
Perguntei. As contas? Perfeito. Que tal começarem pagando R$ 365 cada um por mês? R$ 365? Fernanda gritou. Isso é absurdo. Absurdo é o quê? Um quarto com banheiro privativo, direito à cozinha, sala, área de serviço, quintal, luz, água, internet, tudo incluído por esse preço? Fernanda, você não consegue nenhum quarto de pensão por esse valor. Marcos se aproximou de mim. Mãe, a senhora está falando sério? Quer que a gente pague? Marcos, não quero que paguem dinheiro. Quero que me respeitem. Mas se para ser respeitada eu preciso cobrar, então é isso que farei. Mas, mãe... Não, Marcos. Não tem mas. Durante meses, aceitei desrespeito atrás de desrespeito. Aceitei ser tratada como empregada na minha própria casa. Aceitei ter minha rotina de trabalho criticada, meus métodos questionados, meu espaço invadido. E ontem fui mandada comer na área de serviço. Fernanda tentou se defender. Dona Carmen, a senhora está exagerando. Estou exagerando? Você quer ver exagero? Peguei todas as contas da mesa e as estendi para ela. Estas contas estão vencendo na próxima semana. Se vocês querem morar aqui, podem assumir metade delas. São R$ 365 por mês, cada um de contas básicas. Fora a parte de vocês no mercado, produtos de limpeza, gás. Isso é chantagem. Fernanda explodiu. Isso é vida adulta. Casal independente paga suas próprias despesas. Mas a gente está juntando dinheiro para nosso apartamento. E eu estou sustentando vocês de graça enquanto juntam dinheiro. Que tal um pouco de gratidão em vez de desrespeito? Marcos estava claramente dividido entre nós duas. Mãe, não precisa ser assim. Precisa sim, Marcos, porque aparentemente é a única linguagem que sua esposa entende. Sua mãe está sendo vingativa, Fernanda acusou. Vingativa? Por querer respeito na minha própria casa? Por não aceitar ser mandada comer na área de serviço? Nesse momento, olhei diretamente para Marcos. Filho, você tem uma escolha a fazer. Ou vocês me respeitam como dona desta casa, ou procuram outro lugar para morar. Não aceito mais meio termo. Mãe, isso é um ultimato? É uma definição de limites, algo que deveria ter feito há muito tempo. Fernanda se levantou da cadeira, furiosa. Marcos, você vai deixar sua mãe falar assim comigo? Fernanda, você mandou minha mãe comer na área de serviço. O que você esperava? Esperava que você me defendesse. Como posso defender o indefensável? Então você escolheu o lado dela? Eu escolhi o lado do que é certo. E tratar minha mãe assim na casa dela está errado. Fernanda nos olhou com ódio. Vocês dois merecem um ao outro. Uma velha amarga e um filho maricas que não consegue se impor. O silêncio que se seguiu foi glacial. Marcos ficou branco de raiva. Fernanda, você passou de todos os limites. Passei? Passei nada. Estou cansada de fingir que gosto desta situação. Então não finja mais, disse calmamente. As malas estão logo ali. Fernanda me olhou como se não acreditasse no que havia escutado. A senhora está me expulsando? Estou dando uma opção, respeito ou saída. A escolha é sua. Ela se virou para Marcos. E você? Vai deixar sua mãe me expulsar? Marcos olhou para mim, depois para ela. Fernanda, você desrespeitou minha mãe de uma forma imperdoável, na casa dela. Se alguém tem que sair, não é ela. Fernanda saiu da cozinha como um furacão, batendo os pés na escada. Marcos e eu ficamos sozinhos na cozinha, no meio das contas espalhadas e do chocolate que havia abandonado durante a discussão. Mãe, eu não sabia... Não sabia o quê? Que ela estava tratando a senhora assim. Marcos, você via e fingia que não via. É diferente. Ele baixou a cabeça, envergonhado. A senhora vai mesmo expulsar ela? Vou dar a ela a chance de mudar de atitude. Se ela não mudar, sim, terá que sair. E se ela me obrigar a escolher? Aí você escolhe. Mas lembre-se, eu sou sua mãe, esta é minha casa, e eu mereço respeito. Naquele momento, finalmente senti que havia recuperado minha posição.
Não era mais a velha tolerante que aceitava qualquer coisa. Era Carmen Silva, proprietária daquela casa, dona do próprio negócio, mulher independente que exigia o respeito que merecia. E se alguém não gostasse, sabia onde ficava a porta. Depois que Fernanda subiu feito uma tromba d'água, batendo portas e arrastando móveis lá em cima, eu e Marcos ficamos na cozinha em um silêncio que dizia muito mais que 1000 palavras. Meu filho estava visivelmente abalado, processando tudo o que havia acontecido, e eu me sentia como se tivesse acabado de sair de uma prisão onde havia ficado trancada meses sem perceber. Mãe, Marcos disse finalmente, mexendo nervosamente numa colher. Eu preciso pedir desculpas. Pelo quê, filho? Por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Por não ter percebido como a Fernanda estava tratando a senhora. Por ter concordado com coisas que não deveria ter concordado. Olhei para aquele homem de 30 anos na minha frente e por um momento vi novamente o menino que eu havia criado. O menino que me ajudava a embalar brigadeiros, que me consolava quando eu chorava pela falta do pai dele, que dizia que um dia ia cuidar de mim como eu cuidava dele. Marcos, você é adulto, casado, tem suas próprias responsabilidades. Entendo que fica difícil quando você está no meio. Não, mãe, não fica difícil. Fica difícil quando a gente esquece quem sempre esteve do nosso lado. A senhora criou a mim sozinha, construiu tudo isso, nunca me faltou com nada, e eu deixei outra pessoa desrespeitar a senhora na sua própria casa. Aquelas palavras me emocionaram mais do que eu esperava. Há meses eu sentia como se estivesse perdendo meu filho, como se ele estivesse se transformando em um estranho que apenas tolerava minha presença. Filho, só quero que você entenda uma coisa. Eu não estou contra seu casamento. Não estou tentando causar problemas entre vocês. Só quero ser respeitada na minha própria casa. Eu sei, mãe, e a senhora tem toda a razão. Nesse momento, ouvimos Fernanda descendo as escadas. Pelos passos pesados, dava para perceber que ela ainda estava furiosa. Quando ela apareceu na cozinha, estava com uma mala na mão e os olhos vermelhos de choro. Marcos, vamos embora, disse ela sem olhar para mim. Não fico mais um minuto nesta casa. Marcos olhou para a esposa, depois para mim, e eu vi naquele momento que meu filho havia finalmente crescido de verdade. Fernanda, senta aí, vamos conversar. Não tenho nada para conversar. Sua mãe me humilhou, me desrespeitou, e você ainda tomou o lado dela. Eu tomei o lado do que é certo, Marcos respondeu com uma firmeza que eu não via há muito tempo. E você sabe que está errada. Errada? Errada por querer organizar esta casa? Por querer criar uma rotina melhor? Errada por desrespeitar minha mãe na casa dela, ele disse, levantando a voz. Fernanda, você mandou ela comer na área de serviço. Como você espera que eu defenda isso? Fernanda olhou para Marcos como se não o reconhecesse. Você mudou, disse ela. Não é mais o homem com quem me casei. Não mudei, Fernanda. Só lembrei de quem eu sou. Sou filho da mulher mais trabalhadora e honesta que conheço, e não vou deixar ninguém desrespeitá-la. Naquele momento, senti um orgulho do meu filho que não sentia há meses. Ele estava finalmente mostrando a educação e os valores que tentei ensinar durante toda a vida dele. Fernanda largou a mala no chão e se sentou numa cadeira, claramente percebendo que a estratégia da birra não estava funcionando. Tá bom, disse ela com a voz mais baixa. O que vocês querem de mim? Respeito, respondi simplesmente. Só isso, respeito. Mas eu sempre respeitei a senhora. Fernanda, vamos parar de fingir, disse calmamente. Nos últimos meses você fez de tudo para me fazer sentir uma intrusa na minha própria casa. Mudou minha organização, criticou meus métodos, estabeleceu horários para eu usar minha própria cozinha e ontem me mandou comer na área de serviço. Ela baixou os olhos, finalmente parecendo entender a gravidade do que havia feito. E não foi só isso, continuei. Descobri que você anda contando para suas amigas como está cuidando de mim, como se eu fosse uma coitada incapaz que precisa de orientação. Eu nunca quis magoar a senhora. Fernanda, intenção é uma coisa, resultado é outra.
Você me magoou, me humilhou e fez eu me sentir sem valor na casa que construí com tanto esforço. Marcos se aproximou da esposa. Fernanda, se você realmente não quis magoar, então pode mostrar isso mudando de atitude. Como? Respirei fundo. Havia pensado muito sobre isso durante a noite anterior. Primeiro, você precisa entender que esta é minha casa. Eu pago todas as contas. Eu sou a proprietária, eu tomo as decisões finais sobre tudo o que acontece aqui. Ela assentiu relutantemente. Segundo, meu trabalho na cozinha é minha profissão, não um hobby. É como eu ganho meu dinheiro, é como sustento esta casa. Não aceito mais interferências nos meus horários ou métodos. Mas e quando eu preciso usar a cozinha? Você pode usar quando eu não estiver trabalhando. E quando usar, deixa tudo exatamente como encontrou. Tá bom. Terceiro, se vocês querem continuar morando aqui de graça, o mínimo que espero é gratidão, não reclamação. De graça? Ela perguntou, como se não tivesse entendido. Fernanda, um casal paga pelo menos R$ 1.500 de aluguel para morar numa casa como esta. Fora luz, água, gás, internet. Vocês moram aqui sem contribuir com 1 centavo sequer para as despesas da casa. Ela olhou para Marcos, que confirmou com um aceno. Nunca pensei nisso dessa forma, admitiu. Quarto ponto. Eu não aceito mais comentários sobre minha idade, minha capacidade ou minha independência. Tenho 62 anos, sou saudável, ativa e perfeitamente capaz de cuidar da minha própria vida. Sim, senhora. E quinto, se você tem algum problema comigo ou com alguma coisa da casa, conversa diretamente comigo. Não fica contando para outras pessoas como se eu fosse um fardo que você carrega. Fernanda ficou vermelha, confirmando que sabia exatamente do que eu estava falando. Dona Carmen, eu peço desculpas, sinceramente. Acho que me perdi no meio de tanta mudança, tanto estresse do casamento, da adaptação. Olhei para aquela moça de 28 anos na minha frente e vi que ela estava realmente arrependida, mas sabia que confiança se reconstrói com tempo e atitudes, não apenas com palavras. Fernanda, aceito suas desculpas, mas peço desculpas não apaga meses de desrespeito. Você vai ter que mostrar através de atitudes que realmente mudou. Como? Sendo educada, respeitosa e, principalmente, parando de tentar me gerenciar como se eu fosse incapaz. Marcos segurou a mão da esposa. Fernanda, você casa comigo, não com minha mãe. Mas minha mãe faz parte da minha vida, e quem não respeita ela, não me respeita. Eu entendo agora, ela disse, e pela primeira vez em meses pareceu sincera. Dona Carmen, a senhora pode me dar uma chance de recomeçar? Hesitei por um momento. Meses de humilhação não se apagam facilmente, mas todo mundo merece uma segunda chance. Uma chance, Fernanda. Só uma. Obrigada. Mas se voltar a me desrespeitar, não haverá terceira chance. Entendo. Nos dias que se seguiram, a mudança foi notável. Fernanda passou a me cumprimentar pela manhã de forma genuína, não mais com aquela educação forçada. Quando precisava usar a cozinha, perguntava educadamente se eu não estava trabalhando. Parou de fazer comentários sobre minha organização ou meus métodos. Marcos também mudou. Voltou a jantar comigo regularmente, me contava sobre seu dia, perguntava sobre meu trabalho. Voltou a ser o filho carinhoso e presente que sempre foi. Mãe, ele me disse uma noite depois do jantar. Obrigado por ter me aberto os olhos. Para quê? Para o que é realmente importante. Quase perdi a mulher mais importante da minha vida por causa de uma situação que nem deveria existir. Filho, sua esposa também é importante. Vocês só precisam encontrar o equilíbrio. A gente está encontrando, e ela está aprendendo a admirar a senhora do jeito que eu sempre admirei. E era verdade. Nas semanas seguintes, percebi que Fernanda realmente estava tentando. Ela se ofereceu para me ajudar com algumas entregas, perguntou se podia aprender algumas receitas simples, até elogiou meu trabalho quando uma cliente fez um pedido grande. 2 meses depois do confronto, Fernanda me surpreendeu. Dona Carmen, ela disse um dia,
A senhora poderia me ensinar a fazer aquele doce de leite? Quero fazer uma surpresa para o Marcos. Claro, respondi, genuinamente satisfeita. Amanhã de manhã, se você quiser. Mas não vou atrapalhar seu trabalho? Não vai. Tenho uma encomenda mais leve amanhã. Foi durante aquela aula de doce de leite que Fernanda finalmente se abriu comigo. Dona Carmen, posso falar uma coisa? Pode. Eu sempre tive inveja da senhora. A confissão me surpreendeu. Inveja? Por quê? Porque a senhora é tudo que eu gostaria de ser. Independente, forte, dona da própria vida. E eu, mesmo formada, mesmo trabalhando, sempre me senti perdida. Fernanda, você tem apenas 28 anos. Já tem idade e capacidade para assumir responsabilidades e construir sua independência. É que vendo a senhora tão segura de si, tão dona do próprio negócio, me senti pequena. E em vez de me inspirar, eu tentei diminuir a senhora para me sentir melhor. Aquela honestidade me tocou profundamente. Fernanda, insegurança todo mundo tem. Eu também tenho. A diferença é que aprendi a transformar insegurança em motivação. Como? Trabalhando, me dedicando, construindo algo que fosse realmente meu. E, principalmente, não tentando diminuir outras mulheres para me sentir maior. A senhora me perdoa? Já perdoei, mas obrigada por ter a coragem de falar isso. Daquele dia em diante, nossa relação mudou completamente. Fernanda parou de me ver como rival e passou a me ver como exemplo. Começou a me fazer perguntas sobre negócios, sobre independência financeira, sobre como conciliar trabalho e vida pessoal. Dona Carmen, como a senhora conseguiu criar o Marcos sozinha e ainda montar o negócio? Com muito trabalho, muita dedicação e, principalmente, nunca desistindo dos meus sonhos. Eu quero abrir minha própria agência de marketing digital, ela me confessou um dia. Mas tenho medo de não conseguir. Medo todo mundo tem. Coragem é fazer mesmo com medo. A senhora teria medo de recomeçar do zero hoje? Teria, mas faria mesmo assim, porque descobri que sou mais forte do que imaginava. 6 meses depois daquele confronto na cozinha, Marcos e Fernanda se mudaram para um apartamento próprio. Desta vez, a despedida foi diferente. Foi carinhosa, respeitosa, cheia de gratidão. Mãe, obrigado por tudo, Marcos disse, me abraçando apertado. Pela casa, pelo carinho, pela paciência e principalmente por ter me ensinado o que é ser uma pessoa de verdade. Dona Carmen, Fernanda disse, também me abraçando. Obrigada por ter me dado uma segunda chance e por ter me ensinado que mulher forte não diminui outra mulher, inspira. Quando eles saíram, fiquei sozinha na minha casa novamente. Mas desta vez, a solidão não me assustou. Era uma solidão escolhida, digna, respeitosa. Voltei para minha cozinha, meu santuário, meu escritório, meu reino. Olhei ao redor e sorri. Cada panela no lugar certo, cada utensílio onde deveria estar, cada equipamento funcionando como eu gostava. Aos 62 anos, havia reaprendido uma lição fundamental. Dignidade não tem idade. Respeito não se pede, se impõe. E casa própria, paga com o próprio suor, não é lugar para aceitar humilhação. A experiência me ensinou que estabelecer limites não é crueldade. É necessidade. E que respeito se ensina através de atitudes firmes, não de palavras vazias. Peguei meu caderno de receitas, aquele mesmo que Fernanda havia cobiçado, e comecei a planejar uma nova linha de doces gourmet. Porque se tem uma coisa que aprendi nessa história toda, é que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se reinventar, e principalmente, nunca é tarde para lembrar do próprio valor. Minha cozinha, minhas regras, minha vida. E que vida boa é essa? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo de que cidade você é e me responda. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode alegrar o dia de alguém.